o manejo orgânico pode tirar o cavalinho da chuva, isso aí não vai funcionar. Mal e mal nós estamos conseguindo. Eu digo, não, mas eu quero tentar fazer, né? Se não chover muito na época da floração, se não ventar muito, se fizer 600 horas de frio abaixo de 10 graus durante o ano. Ela é uma entrepreneur, com 70 anos, ainda produzindo e se envolvendo com tudo isso. Enfrentar os próximos anos de cabeça erguida e por muito prazer naquilo que eu faço. Estamos começando mais um episódio de A Jornada. Hoje nós vamos contar a história do Azeites Nina. A Nina é uma empreendedora incrível que está no mercado há um tempão, mas ela se desafiou completamente no cultivo orgânico de oliveiras para a produção de um azeite super especial. Vem conferir essa história? Eu já disse uma vez que eu não quero só apenas ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ter uma atividade, ter uma coisa que me desse principalmente prazer. E aí eu comecei, eu fiz administração de empresas, aí eu fiz um curso de mestrado em administração. E eu resolvi, eu trabalhei um tempo na universidade, em pesquisa de mercado, na URGS, a nossa universidade aqui. Aí resolvi abrir um negócio para uma loja de chocolate. Comecei a ter uma franquia e ali nessa loja eu trabalhei mais de 20 anos nessa loja. Eu comecei com 40 anos, né? E enquanto isso eu já tinha tido minhas filhas, né? E quando eu fiz 60 anos, eu achei que estava na hora de... Não, deu, eu já fiz o que tinha que fazer, o comércio é uma coisa que exige muito da gente. E eu digo, não, está na hora agora de eu descansar. E aí eu fiz um curso de agronegócio. E nesse curso eu descobri que o pessoal estava começando a plantar oliveiras. Começa do início, né? Ninguém conhecia, não tinha praticamente nada a respeito, literatura era muito pouca, né? Aí me envolvi com as oliveiras. Isso foi em 2010 que eu plantei. E aí então resolvi, plantei, não, vou tentar 4 hectares para ver como é que funciona, né? E deu certo, deu realmente, a coisa foi indo, né? E o pessoal diz, tem que plantar mais. Eu digo, não, eu não quero, porque eu quero fazer um manejo orgânico. E aí o pessoal diz, não, o manejo orgânico pode tirar o cavalinho da chuva, isso aí não vai funcionar, nós nem estamos conseguindo fazer a coisa num manejo normal, né, com todo o adubo, todos os venenos, todas as coisas, e mal nós estamos conseguindo. Eu digo, não, mas eu quero tentar fazer, né. Então eu comecei o manejo orgânico, né, a partir de 2013. E aí, em 2023, exatamente 10 anos depois, recebi esse presente da vida, que foi a certificação do orgânico dessa colheita, que foi feita nesse ano, em fevereiro, foi assim, coincidiu, né, que foram a época da colheita com a época do meu aniversário. E eu acho que a gente na vida tem essas coisas, sabe, que quando a gente provoca coisas e tem o foco, que é isso que tu queres e que as coisas vêm, claro, você tem que querer muito, né? Então eu fui o primeiro azeite, sou, né, o primeiro azeite orgânico gaúcho. E tenho enorme orgulho de ter chegado até aqui, ter prazer naquilo que faz.
Isso aí é uma bênção. O mercado do agronegócio é cheio de surpresas e muitas questões técnicas e difíceis, mas o que eu não sabia é que o mundo das oliveiras é muito mais complexo. Vamos dar uma olhadinha? Vão ter 30% só de produção, por causa do clima, né? Então, nesse ano nós não vamos ter nada. O ano que vem vai ser uma loucura, né? E a gente tem que estar preparado para a próxima safra. E eu sempre digo que o produtor rural é um teimoso. E, de certa forma, não reconhecido pela sociedade. Eu diria que a gente está sempre olhando para o céu para ver como é que a natureza vai nos brindar, né? E sempre tem o medo. O medo é constante. Então a gente tem esse grande problema que é a quebra de safra. O interessante é que a fruta da azeitona, ela começa a produzir agora em janeiro. A que vai nascer em 2025, ela começa agora. Então aí tu já tem ideia de se não chover muito na época da floração, se não ventar muito, né? Se fizer 600 horas de frio abaixo de 10 graus durante o ano, né? Com tudo isso, a questão da azeitona, do azeite, de afeto com a árvore, né? Que as pessoas podem não entender, mas ela viu a árvorezinha nascer numa muda e hoje produzir a azeitona. Isso aí é uma satisfação indescritível. A produção era pequena, então tu não tinha preocupação do consumidor final, tu não tinha preocupação muito na venda, porque sabia, era um investimento, né? Quando chega a produção mesmo, é que tu te depara que tu tem um monte tu tá com azeite, quantidade de azeite, e agora tu tem que desovar aquilo tudo com lucro, porque tu faz um planejamento, né? Eu tive uma dificuldade, eu estava com uma dificuldade muito grande de controle. O que significa isso? Eu tenho azeite ainda que vai me durar até mais ou menos maio, por aí. E depois eu não vou ter mais azeite. Esse processo de reinvenção de negócios da Nina é muito bacana, mas ela foi para um mercado onde muitos fatores não podem ser previstos ou controlados. Oi, Nina, tudo bem? Francine é gestora de projetos do Sebrae, atuando no segmento de alimentos, bebidas e encadeamento produtivo. Ela comanda uma equipe de consultores que auxiliou os empreendedores do projeto Impulsiona. Prazer em te ver. Igualmente. Como vão os negócios por aí? Olha, vão bastante trabalho, de vento em popa, muita coisa, pensando muita coisa, criando muita coisa, mas vão indo bem. Graças a Deus. Então, lá no início, quando a gente começou o projeto, foi realizado um diagnóstico, né, onde foi evidenciado várias necessidades das empresas do projeto. Então, a gente trabalhou indicadores de desempenho, marketing digital, várias questões, finanças, né, e vendas. E eu lembro que para ti foi muito importante as questões relacionadas aos indicadores de desempenho, a construção ali, né, da tua planilha de indicadores e a mensuração mês a mês, o acompanhamento que tu fez com o consultor Vivian. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho para mim, assim, e para todos aqui, como é que foi essa experiência da consultoria de indicadores e como que o consultor ele conseguiu te auxiliar para que tu tivesse um melhor desempenho no teu negócio?
O grande problema das empresas, no caso, as pequenas empresas como a minha, é a falta de organização. A gente tem poucos dados, esses indicadores a gente tem alguma coisa, faturamento, indicador de desempenho, clientes, essas coisas a gente tem, mas nada muito organizado. O que acontece? Quando nós não temos esses dados colocados no papel e poder ser analisados posteriormente, a gente não sabe para onde está indo, né? Então, foi super importante que organizar tudo, colocar os indicadores, porque não adianta eu ter meus números e não analisar esses números. Então, foi um período de muita preocupação em organização, organizar a empresa e não só apagar incêndio, como a gente costuma fazer normalmente, né? E durante esse ano eu consegui fazer um planejamento, uma estratégia, porque o meu tipo de produto é diferente. Tu trouxe um ponto que é muito relevante, muito importante do teu negócio, que é um agronegócio, né? Então, tu tens uma etapa a mais do que as outras indústrias, né? Que é a parte toda do manejo, da produção, né? Das oliveiras. O que eu queria te perguntar é como tem sido a questão, quão relevante é a tua presença lá no campo e o quanto tu tens conseguido te desvencilhar um pouco disso e para cuidar do aspecto gestão do negócio. Me orientar e me focar na parte em que eu sou importante, que seria a parte estratégica, e saber colocar assessoria de pessoas na parte que é a rotina, né? Então, o pequeno empresário tem esse problema. E o que acontece? A gente acaba se estressando e não tendo tempo para pensar no planejamento e a parte estratégica, que esse é o mais importante, porque não adianta eu fazer as rotinas diárias se eu não sei onde é que eu estou indo, né? Vamos entender o plano de ação da Azeites Nina. Criar um planejamento estratégico. Definir rotinas para a gestão de indicadores. Gestão de estoque. Gestão da carteira de clientes. Sistemas de automação e rastreabilidade para controle de produção. Fortalecer as áreas de vendas e marketing. Investir em treinamento para garantir padrões de qualidades. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Estratégias para garantir a renovação anual das certificações. Gestão de desafios climáticos. Então é muita coisa que a gente tem que o fato de tu estar num projeto e tu não tá sozinha, tu tá com pessoas que estão também na mesma situação que tu, empresas diferentes, produtos diferentes, mas tu tá conversando e trocando ideias, né? Com o mesmo tipo que as pessoas que estão no mesmo tipo de problema. Então tu troca ideias e tu para e pensa, onde é que eu tô querendo ir? Da porteira para fora, eu sempre digo que eu tive essa assessoria tanto de um lado quanto do outro, que agora é a hora em que a gente tem a parte de venda, né, para o consumidor final. Eu vou priorizar mais a parte de consumidor final, porque eu já não vou ter o azeite no ano que vem, então eu não quero vender quantidade, eu quero vender pouco, né, ter uma margem maior para poder aguentar o próximo ano. Como a minha mãe sempre dizia que a gente tinha que ter metas na vida, eles me deram essa dica assim, ó, se eu não tiver metas na vida, né, para resolver, ter foco, vai ser bem difícil enfrentar esses problemas de ter colheita, não ter colheita e poder enfrentar os próximos anos de cabeça erguida e por muito prazer naquilo que eu faço. Chegamos na parte mais divertida do programa, que é a nossa roda de bate-papo, né? Então, eu tô aqui com a Nina e com a Fran.
Nina, queria perguntar para você, começar perguntando para você, como que foi esse processo do encadeamento produtivo, esse projeto de 1 ano, né? Vi que você falou bastante ali dessa questão de deixar um pouco de lado a solidão, mas como que foi você tirar um pouco do seu tempo para se dedicar ao processo, ao projeto? Foi excelente, foi um ano muito produtivo, foi um ano em que eu aprendi muito, parte é do agronegócio, então a gente tem que começar conhecendo o solo e terminar conhecendo o cliente e a venda, né? Então é um processo bem extenso e que exige muito, né? Nós temos que conhecer muitas coisas, fazer muito planejamento, colher muitos dados, analisar esses dados para poder saber aonde a gente vai, né? E sem esse projeto teria sido bem mais difícil eu poder analisar tudo isso, que é essa nossa área é uma área muito nova e muito ainda cheia de desafios. Perfeito. Níveis de complexidade completamente diferentes, né, Fran? Negócios completamente diferentes. Fala um pouco de qual que era o principal desafio da Nina, pensando no projeto de encadeamento, e quais foram os principais planos de ação. O que eu acho que a Nina mais aproveitou, assim, é a oportunidade de conexão, de estar com outros empresários e também na questão da consultoria de indicadores, porque eu tenho a certeza que ela já avaliava os negócios que ela teve anteriormente, porque eram negócios de sucesso. Então, às vezes, o que falta, Dani, é uma planilha, uma ferramenta, sabe? É um aplicativo. A gente trabalhou bastante inteligência artificial nesse projeto, então é um aplicativo de inteligência artificial que facilite um pouco a vida do empresário, que é uma vida regada aí de muitos desafios, né? Que eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? A Nina, como a gente já mencionou, do agronegócio, então ela tem uma etapa antes, que é a etapa da produção, que tá sob responsabilidade dela, né? Então eu acredito muito que a Nina, ela aproveitou bastante. A gente estava falando um pouco disso, né? Do quanto a gente precisa transformar os processos em hábito, né, e fazer parte mesmo do negócio. E acho que a partir do momento que você consegue enxergar os primeiros benefícios, né, fica mais fácil. Nina, qual que foi o principal ganho? Assim, eu acho que tem muito essa parte de pessoas, né, mas o ganho dessas novas ferramentas que você implementou. Hoje isso foram vários os ganhos, né, que eu tive nesse período. E a primeira coisa é a organização dos dados, né, os indicadores organizados em planilhas, em que no momento em que a gente se habitua a alimentar essa planilha diariamente, isso foi uma grande coisa que aconteceu. Outra coisa, a inteligência artificial, como a gente pode usar isso de uma maneira assim incrível. Então tu já entrava ali sabendo a maneira correta de usar, né? É um pouco diferente o marketing digital do marketing que eu trabalhava antes, que era em loja e no contato direto. Então tem que ter alguém para tu não perder o teu tempo todo ali fazendo aquelas coisas básicas e errado. Deixar o meu tempo para eu pensar estratégias para o próximo ano, né? Que é esse ano, que vai ser um ano bem difícil para a olivicultura. Então eu teria que estar bem estruturada para poder chegar nesse ano com bastante segurança e confiança. Nina, você falou que a sua paixão é se desafiar, né? Então eu queria ouvir um pouco de você, quais são seus próximos desafios para o seu negócio, como que você vai continuar se desafiando no seu negócio. E esse ano vai ser um novo desafio para nós, para todos os olivicultores. Então nós estamos passando por dificuldades e quais as estratégias que a gente tem que trabalhar aí nesse caso, né? Então nós vamos ter que trabalhar com aquilo que eu tenho no meu pomar, que são nós vamos fazer produtos diferentes, né? Estratégias para fazer produtos diferentes que não são só, por exemplo, eu posso fazer chá das folhas de oliveira, eu posso trabalhar a madeira da oliveira, que é uma madeira excelente, muito boa para fazer qualquer tipo de utensílio, muito bonita. Então, isso aí tudo a gente só pode fazer, só pode pensar se a gente tiver com nossas coisas organizadas, as planilhas feitas, o projeto de divulgação
bem orientado. Esse que são os desafios super interessantes que nós vamos correr e que eu acho que vai ser muito desafiador, mas muito legal. Eu adorei a história do Azeites Nina e sabemos que todo o repertório que a Nina tem, dos outros empreendimentos que ela teve, de toda a carreira dela, apoiou muito nesse momento dela se preparar com todas as ferramentas possíveis para o que pode acontecer no negócio, para todas as intempéries e coisas que ela não tinha como prever que vão acontecer. Então é um mix de duas experiências muito diferentes e que no final das contas precisam se juntar para dar certo e fazer o negócio ter sucesso.